Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Esse é o nosso primeiro simpósio de psico-oncologia. E nessa mesa a gente vai abordar um pouquinho dos aspectos psicológicos e emocionais decorrentes da pandemia de Covid-19 nos pacientes, nos familiares e também nos profissionais da saúde da psicologia. E para nos ajudar nesse tema, eu terei 3 convidados hoje aqui conosco, que vão se aprofundar um pouquinho. Vou apresentar eles para vocês. A Érica Arantes Cardoso, ela é psicóloga do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Mestre e doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia desta mesma universidade. Especialista em Psicologia Hospitalar e docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. A psicóloga Agnes Mori, psicóloga formada pela Universidade Mackenzie, especialista em psico-oncologia pela Residência Multiprofissional do Hospital AC Camargo Cancer Center, atua em clínica particular e é psicóloga titular do Hospital AC Camargo Cancer Center e membro do Comitê de Psicologia da Abrale. E o Fábio Gomes, psicólogo graduado pela Universidade Mackenzie, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital do Coração, psicólogo da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, atua em consultório particular e membro também do Comitê de Psicologia da Abrale. Eu vou chamar agora para iniciar, então, esse nosso painel, a psicóloga Érica. Bem-vinda, Érica. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e dizer que foi com muito prazer que recebi essa proposta para falar com vocês de um tema que eu acho que é muito importante, ainda mais nos dias atuais, que é sobre o impacto da pandemia no paciente com doença oncohematológica. Eu sou aqui da USP, como foi falado, e eu tenho parcerias com o Hemocentro e com o Hospital das Clínicas daqui, onde eu atendo os pacientes com doenças crônicas hematológicas e com câncer hematológico, especialmente no transplante de medula óssea. Começando a falar um pouco da pandemia, não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho que é algo que a gente já está muito acostumado com esse conhecimento, mas o convite é para pensar que, além do impacto na saúde física, a pandemia também trouxe um impacto grande na saúde emocional, no equilíbrio afetivo das pessoas, e é um cenário que a gente espera aí que vai se prolongar por muitos anos. Não se sabe ainda o impacto a longo prazo dessa pandemia, nós ainda estamos vivenciando aí a parte pior, parece ter passado, mas ainda a gente vai ter esse desafio do que ficou aí de resquícios na saúde mental. Pensando nesse cenário, meu grupo organizou um livro, que é esse que vocês estão vendo aqui, Lutos na Pandemia, para tentar entender o impacto que isso tem nas nossas vidas em diferentes esferas. E um dos capítulos desse livro fala especificamente sobre o luto no câncer, e é um pouco disso que eu vou falar com vocês aí no cenário da pandemia. Pensando que a pandemia, ela veio, por mais que a gente esperasse, a gente sabia que estava acontecendo, mas quando ela chega como um tsunami, ela vem com uma força avassaladora, fazendo uma pressão no sistema de saúde do mundo inteiro, e a gente precisou se reorganizar. Então, eu vou falar um pouco aqui da literatura, mas também da minha experiência, que o hospital, o Hemocentro, a nossa clínica aqui da USP teve que se organizar, fechar as portas temporariamente, até para entender o que estava acontecendo e pensar
como é que a gente podia intervir a partir dessa realidade. E pensando no cenário do câncer, a literatura fala muito claramente das possíveis implicações que isso vai ter a médio e longo prazo, em especial aí pela dificuldade do diagnóstico precoce e pela dificuldade dos pacientes de acompanhamento pós-tratamento, aí pelo medo de ir no hospital, pelas consultas que foram adiadas, e que isso pode ter aí um provável aumento no número de mortes que poderiam ser evitáveis por câncer no mundo. Pensando no contexto de pacientes com câncer que se contaminaram com a Covid, estudos mostram que eles apresentam um maior risco, eles têm um maior número de admissão em terapias intensivas e uma evolução mais rápida da doença, se comparado aí com pacientes sem diagnóstico prévio de câncer, mesmo que não esteja mais em tratamento. E dentro desse cenário, passado alguns meses da pandemia, eu fiquei muito com a questão de como é que estavam nossos pacientes com câncer, né? Como é que eles estavam vivenciando? Eu sabia do meu sofrimento, eu sabia do sofrimento das pessoas ao meu redor, mas eu estava distante desses pacientes. Não estava mais indo no hospital, nossos ambulatórios estavam fechados, e aí eu tive esse desejo, essa necessidade de entender como é que meus pacientes estavam vivenciando a pandemia. Como eu disse, eu estou em 2 cenários, então eu fiz um estudo com pacientes com câncer hematológico, em especial leucemias, e com outras doenças hematológicas crônicas não malignas aí do hemocentro. Então eu peguei o contato desses pacientes e eu quis conversar com eles para saber como é que era a vivência, no que esses grupos se aproximavam e no que eles se diferenciavam. Para isso, eu enviei um Google Forms, que foi um formulário online para esses pacientes. Tem todos os limites aí do Google Forms, né? Mas eu gosto bastante pela praticidade, pela facilidade de aplicação e de correção. Então, eu tive um bom retorno, foi uma experiência para mim bastante satisfatória. Esse estudo, ele estava dividido, o formulário estava dividido em 3 partes, né? Primeiro, eu falava qual que era o objetivo daquele formulário, daquela conversa, paciente aceitando, ele assinava lá, ficava, né? Não era para assinar, mas ele concordava com o termo de consentimento livre e esclarecido, e ele era encaminhado para um questionário fechado, com muitas perguntas, porque eu queria saber como é que estavam diferentes esferas da vida dele, ocupacional, afetiva, do cotidiano, né? De saúde física e mental, e eu terminava o meu questionário com questões abertas, perguntando como é que estava a vida, que eventos marcantes tinham acontecido, que lembranças eles teriam desse momento, o que esperavam para o futuro. Então, era um questionário até razoavelmente extenso, mas como eu falei, eu tive uma boa devolutiva deles, né? Então, no grupo com pacientes com câncer, 29 me responderam, e no grupo de doenças hematológicas, 28. Então, a partir de agora, eu vou falar G1, que é o paciente com câncer, e G2, das doenças hematológicas crônicas. Essa é uma tabela caracterizando a minha amostra, então a maioria mulher. A faixa etária no grupo G1 são pacientes mais velhos, no G2 está melhor distribuído. Algo que chama atenção é que no meu G1 a maioria tinha companheiro, né, casado ou morando com alguém, diferente do G2, e a gente sabe o quanto que é importante o apoio de alguém da família nesses momentos. A procedência, eu esperava a maioria de São Paulo, mas meu grupo com câncer estava aí dividido entre São Paulo e outros estados, até porque nós somos referência em tratamento, então tem gente do Brasil inteiro. E algo que chama atenção é baixa renda, que é algo que eu esperava, a gente trabalha com SUS, né? Mas algo que eu não esperava é uma baixa renda maior no G2 do que no G1. 71% do meu G2 recebe aí renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, e a gente vai pensar um pouco sobre como isso fica nessa situação da pandemia. Agora eu vou trazer alguns resultados e conversar um pouco com a literatura, né, sobre o que eu encontrei, né? Primeiro,
o que a gente espera é as repercussões psicológicas do isolamento e dessa situação de insegurança. Além de isolados, eu fico inseguro, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quando essa pandemia vai acabar, eu não sei se eu vou me contaminar, não sei como é que isso vai evoluir se eu me contaminar. Isso leva a um aumento dos sintomas de ansiedade. A gente sabe que isso é pior quando tem um quadro psiquiátrico prévio, aumenta aí o sentimento de desamparo, o medo do contágio. E aquilo que eu falei do relacionamento familiar, dentro da teoria do luto, a gente sabe que relacionamentos familiares eles podem ser fator de proteção aí para um evento mais traumático, né, para um sofrimento emocional maior. Mas na pandemia o que a gente observou é famílias que tinham uma organização de se verem menos começaram a ficar muito juntas. As pessoas começaram a trabalhar em casa e isso trouxe alguns conflitos e relacionamentos que já eram frágeis, eles ficaram ainda mais comprometidos. Bem, na minha amostra, fui ver a questão do diagnóstico prévio, aparece mais depressão no G1 do que no G2, ansiedade eles estão aí iguais e chama a atenção que o grupo com câncer ele tem mais diagnóstico psiquiátrico do que o grupo que não tem a doença maligna. Isso é um dado preocupante. Quando eu vou perguntar de sofrimento emocional, então aparece aí ansiedade e depressão. Muito poucos estão medicados, chama atenção, e aqui eles falam muito da dificuldade de renovar a receita, da dificuldade de procurar um médico, medo de procurar um médico se contaminar, então prefere abrir mão do uso do remédio prescrito para a saúde mental. A qualidade de vida aparece pior no G2, com mais pensamentos de morte, piora no pensamento suicida, apesar de aparecer pensamento e ideação suicida também no G1. Agora, por outro lado, os pacientes com câncer apresentam mais medo do que os pacientes do G2. Do G2 você vê mais raiva, aumento da ingestão, do consumo de álcool e mais perturbações aí na qualidade do sono. Em relação à qualidade de vida, que aparece mais comprometida no G2, à medida que eu fui compreendendo melhor esses dados, me ocorreu essa questão das grandes mudanças ou não. Então, o Paulo, com a leucemia, ele fala, minha qualidade de vida não mudou. Depois do câncer, já tinha um certo receio de sair para lugar com muita gente. Eu tinha cuidado com a lavagem das mãos, eu me sentia mais seguro com a máscara. Então, é uma realidade que os pacientes com câncer, principalmente os que já fizeram o transplante, eles já conhecem, né? Desses cuidados, evitar aglomeração, lavagem da mão, o cuidado com a alimentação, o uso da máscara. Então, algo que para a gente é desconhecido, para eles já é algo que fez parte da rotina durante um tempo da vida. A Fernanda com trombofilia fala, eu estou apavorada, não consigo dormir, não aguento ficar presa em casa, mas evito a rua. Ando irritada, nervosa, diferente. Então, a minha hipótese é esse, o paciente com câncer, ele já tinha esse costume, ele já tinha passado por essas restrições que são novas para outros pacientes. O medo aparece nos dois grupos, mas para mim com uma intensidade maior no paciente com câncer, porque é o medo de novo, né? De novo ele está aí tendo que lidar com a sua fragilidade, tendo que lidar aí com a possibilidade de perda de vida. Então, é um espaço conhecido, novamente, mas um espaço bem desagradável e que pode servir aí de gatilho para lembranças que são lembranças sofridas para eles. A Pamela, com anemia falciforme, diz, sentimos medo de morrer, sentimos medo da doença evoluir rapidamente, sentimos medo de nos contaminar e transmitir o vírus. Então, é medo, medo, medo. A Maria diz, tenho medo de não poder me despedir da minha família, caso eu adoeça. De novo, eu com esse medo de acontecer algo mais grave e eu não estar mais com eles. Então, um fala medo de morrer, mas o outro fala que já passou por isso, né? Então, é um medo que é revisitado. Em relação à questão do cuidado com a família, com a saúde, a gente vê essa questão da descontinuidade do tratamento e uma necessidade de investir no autocuidado, já que eles não vão muito no centro de saúde, precisam investir nos autocuidados. E essa proposta que a gente faz de reagendamento, consulta online, chega para eles com uma certa desconfiança.
O medo dos pacientes de serem expostos ao contágio pelo novo coronavírus nos atendimentos presenciais tem limitado a busca do serviço de saúde, inclusive nas situações agudas e emergenciais. Aqui é um gráfico que mostra o medo de contaminar, então era de 0 a 10. Eles estão muito parecidos, os dois grupos, mas a gente vê que tem aí a maioria acima de 5, então tem esse medo de contaminar. E aqui a pergunta era especificamente indo para retornos no serviço de saúde. E eles precisam lidar com a necessidade versus o medo. Preciso ir, mas eu tenho medo de ir e ficar pior. Sei que preciso ir nos exames de rotina, mas eu me sinto segura indo no hemocentro. E se fico nervosa, e aí eu sei que meu INR sobe mesmo. O Pedro, com leucemia, fala: remarcaram a minha consulta, mas estou me sentindo bem. E se eu for lá e pegar o vírus? Depois do câncer, minhas defesas nunca mais foram as mesmas. Então, eu sei que eu preciso, mas eu tenho medo e eu fico nessa ambivalência do que fazer. Como eu já disse, uma proposta para atendimento online, que a gente começou a usar no mundo inteiro, e pesquisas mostram a eficácia dessas intervenções, mas os pacientes ainda estão desconfiados. Dos meus 2 grupos, 5 pacientes em cada um receberam teleatendimento. Dos que tinham recebido, todos ficaram satisfeitos. Mas dos restantes, 20 de cada grupo acreditam que o atendimento online ele é inferior ao atendimento presencial e eles preferem adiar até a possibilidade das coisas melhorarem, voltar à rotina do ambulatório, do que ficar sendo atendido no teleatendimento. Eles acham que falta o contato físico, falta aí uma intimidade, que é tudo muito rápido, que é impessoal, então eles não gostam do teleatendimento. Eu acho que é importante falar da questão da realidade social, que eu falei lá, da renda dos meus pacientes, né? Pensando que os serviços oncológicos estão concentrados nos grandes centros urbanos, então tem um investimento financeiro para ver quando é presencial. Mesmo no online, tem pacientes que estão aí nessa bolha de exclusão digital, muitos pacientes não têm acesso à internet, a um equipamento que permita aí uma boa conversação online. A pandemia ela trouxe impacto numa família que já estava com uma renda baixa e tem questões que a necessidade de adequar as nossas orientações para essa realidade social. Como é que eu vou falar de confinamento, isolamento, né? Você vai ficar sozinho no quarto numa casa que tem 3 cômodos e 5 pessoas. Então, temos que lembrar que algumas pessoas no Brasil, além de viverem essa crise na saúde, vivenciam uma crise econômica. Aqui eu trouxe a renda familiar, que é de cada um dos meus participantes. Como eu falei, no G2 a renda é menor, mas no grupo com câncer, mais da metade vivia por 2 salários mínimos e 8 tiveram renda diminuída. No meu G2, 12 tiveram renda diminuída. O João com leucemia fala: se você precisa se preocupar só em ficar em casa é uma coisa, já estou até acostumado, mas ficar sem saber se vai dar para pagar as contas é outra coisa. E nesse cenário, a gente, que é da saúde, né, lida com 3 grandes desafios, que são desafios sempre na nossa vida, que é intervenção em emergência e desastre, que é algo que a gente não tem um treinamento específico, lidar com morte e enlutamento, e essa questão do atendimento não presencial. E a gente vai aprendendo, e aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo aí. E para isso, a gente precisa contar com uma rede de apoio. Eu não estou com esse paciente. Se eu estou no teleatendimento, se eu estou apostando em autocuidado, é necessário que eles tenham uma boa rede de apoio. Aqui são o número de pessoas com quais eles podem contar. Então, 1 é uma rede muito limitada, 5, uma rede extensa. Então, você vê que eles têm uma rede extensa de apoio nos 2 grupos, em especial no grupo com câncer, né? Então, eles têm bastante pessoas que eles podem contar, mas observam que a maioria não está satisfeita com o apoio recebido. Então, tem muita gente, e aqui especialmente no grupo com câncer, eu não estou satisfeita. Então, não confio muito na qualidade do cuidado que essas pessoas podem me oferecer. Em relação a autocuidados, metade fazia lavagem da mão, preocupava-se com a lavagem da mão, seguia isolamento e pretendia manter esses cuidados pós-pandemia. Então, você vê que grande parte ainda da minha
amostra aí não estava muito aderindo às medidas protetivas básicas da Covid. Por outro lado, os pacientes também falam de ganhos, mas sempre que a gente fala de um processo aí de transformação, a gente pensa em perdas, mas pensa em ganhos. Os ganhos que mais apareceram: tornaram-se pessoas melhores, são mais capazes de enfrentar dificuldades, passaram a identificar melhor a prioridade, que é um discurso muito parecido com o discurso pós-diagnóstico de câncer, né? A vida dá uma parada e nessa parada eu posso ressignificar algumas questões. Nós distanciamos fisicamente, mas nos aproximamos psicologicamente. A Carla diz: com a pandemia, as pessoas estão mais solidárias, mais emotivas, mais próximas, mesmo estando longe. Isso torna a relação mais leve e tranquila. A Marta: tive muito apoio da equipe que me trata. Me ligam sempre, porque sabe que eu fico muito sozinha, sempre com muito interesse por mim. Então, mesmo esse cuidado que parece mínimo, né, da equipe ligar, perguntar como está, é um acolhimento importante para esses pacientes. Quando perguntava do que sente falta, todos os pacientes falavam de um abraço. E pensar que a gente tem uma cultura muito do toque, né? E quanto que isso faz falta para eles. Não poder abraçar, adoro contato pessoal, agora não se pode. Até em filme fica estranho, parece errado. Sinto falta de poder tocar nas pessoas, de abraçar. É uma sensação muito ruim, como se tivesse uma doença mortal que, se tocarmos, as pessoas vão morrer na hora. Quando perguntado o que eles vão guardar na memória, o João fala que é um período de oportunidade para o ser humano se tornar melhor. E a Eliane, a mudança na rotina das pessoas e a união da ciência em busca da cura. Pessoas de diferentes lugares pensando juntos. Então, em meio de muitas coisas ruins que eles falam, todos citaram coisas positivas que vão guardar desse momento. Bem, foi detectada a presença do sofrimento emocional, como esperava. Algo para mim muito claro foi a necessidade de maior informação sobre a Covid-19, sobre a doença, sobre meios de contaminação, sobre prevenção, sobre tratamento, orientações aí sobre a continuidade do tratamento da doença de base e uma necessidade de ampliar a qualidade da rede de apoio. Aí, pensando nisso, a gente fez algumas intervenções que a gente chamou de terapias aí psicológicas, né? Então, criamos 2 grupos de psicoterapia online, um para pacientes lá do Hemocentro e outro do hospital. E é muito legal porque tem paciente do Brasil inteiro que participa. E com isso, a gente, além de trabalhar os aspectos emocionais, a gente amplia essa rede de apoio. A gente fez vídeo informativo sobre a doença e teleatendimentos, a gente passou por WhatsApp, esse material, né? Então é tipo um manual, mas um manual em forma de vídeo, que fica mais interativo e melhor aí para o WhatsApp. E a gente propôs alguns grupos de reflexão para a equipe para pensar nessa parte que nos toca, não vou entrar nisso, mas é legal falar que a gente não trabalhou só com a equipe que tem um contato direto com o paciente. A gente convidou secretária, porteiro, pessoal do RH, então pessoas que têm o cuidado indireto também com o paciente. Só para finalizar, acho que é importante passar para eles essa certeza de que eles não estão sozinhos, que nós estamos aqui, que estamos adequando, que estamos aprendendo, né, que estamos aí também evoluindo junto com eles e que esse, para mim, é o caminho para a gente sair dessa crise. São algumas referências. Deixo aí o meu contato, caso desejem falar mais comigo. Obrigada. Obrigada, Érica, pela sua contribuição em pesquisa tão importante e necessária para a psicologia. Muito obrigada. E agora, para dar continuidade ao nosso painel, eu chamo a psicóloga Agnes. Bem-vinda, Agnes. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, agradecer à Abrale e ao Congresso Todos Juntos contra o Câncer pelo convite. É uma honra representar a especialidade, né, representar a psicologia em uma temática tão importante, né? Então, hoje, qual que é o objetivo? É a gente estimular reflexões juntos, né, sobre a importância do papel do cuidador ao paciente oncológico em tempos de pandemia. Então, a gente começa pensando sobre a importância do núcleo familiar, que é esse primeiro grande grupo onde a gente nasce e que nos é ensinado valores, a questão de educação, da nossa relação com o mundo
E também vai ser a nossa primeira grande referência, né? Vai ser o nosso primeiro sistema, a nossa primeira base de referência em relação ao que o indivíduo vai entender como o que é o afeto, né? O que é o acolhimento, o que é o amor e o que é a atenção. Então, esse autor, né, ele é um teólogo e um filósofo brasileiro, o Leonardo Boff, e ele fala que o cuidar é muito mais que o ato, é uma atitude que abrange um momento de atenção, de zelo e desvelo. Essa atitude, ela representa uma ocupação, uma preocupação, uma responsabilidade e um envolvimento afetivo com o outro. Então, segundo a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, o cuidador, então, ele vai ser esse indivíduo que vai ser responsável, né, ele vai zelar pelo bem-estar de uma outra pessoa. E a CBO, ela coloca em 4 modalidades, 4 classificações, os tipos, né, de cuidadores. Então, primeiro, a gente pode pensar no cuidador primário. Então, o cuidador primário é aquele indivíduo em que ele vai oferecer os principais cuidados nas atividades de rotina que o paciente necessita. Já o cuidador secundário, ele vai auxiliar ou ele vai complementar aquelas atividades principais que o cuidador primário realiza. O cuidador formal somos nós, né, profissionais da área da saúde, em que a gente se forma, né, a gente se prepara, a gente trabalha tanto do ponto de vista teórico e prático também. E tem também os cuidadores informais, né? Então, os cuidadores informais, na grande maioria das vezes, são os familiares ou amigos próximos, né? E qual que é a grande diferença entre cuidadores formais e informais? Então, os cuidadores formais, eles, que somos nós, né, profissionais da área da saúde, a gente escolhe, diferente do paciente e do familiar, que na verdade eles não escolhem estar naquele momento e passando por aquela experiência. E é importante a gente levar também em consideração qual que é a representação social desse cuidador, né? Então, qual que é a figura simbólica desse cuidador? Então, na verdade, o que a sociedade acaba solicitando e acaba exigindo muito desse cuidador familiar é que ele seja onipotente, né? No sentido de ser 100% ali resistente, firme, e que na grande realidade é justamente o oposto, né, que acontece. Então, na realidade, esse familiar, ele é um indivíduo, né, um ser humano como todos nós, em que ele vai apresentar ali um sofrimento, uma dificuldade e uma dor emocional mesmo diante daquela situação. Então, quando a gente fala sobre aspectos emocionais, é importante a gente levar em consideração já o momento pré-diagnóstico, ou seja, quando o cuidador ele está acompanhando o paciente naquele momento de consultas, exames, retornos, né, as consultas, por si só, esse momento pré-diagnóstico já é um fator ansiogênico, já é um fator importante que é relevante a gente levar em consideração nesses aspectos emocionais do cuidador. E quais as principais mudanças no papel do cuidador? Então, a gente pode pensar em uma reorganização dos papéis desse cuidador, que por hora, né, em alguma situação ali na vida, de repente aquele cuidador, ele era cuidado e agora ele tem o papel de oferecer o cuidado ao paciente. E nessa situação também modificam-se os valores. E aí a gente pode associar com uma questão religiosa, né, com uma questão espiritual. Existe a transformação também da rotina desse cuidador. Existe um impacto, né, uma mudança sociofinanceira ou socioeconômica, em que toda essa família vai precisar se reorganizar também. E também esse familiar, ele precisou, naquele momento, dar uma pausa ou adiar os planos e projetos futuros que ele tinha em mente. Então, quais as principais? Aqui eu elenquei, coloquei alguns pontos principais das repercussões emocionais do cuidador no processo do adoecimento. Então, a gente pode pensar, e esses sentimentos, eles podem oscilar, né? Não necessariamente eles vão acontecer ali numa linha contínua. Eles podem oscilar, e eles podem mudar também a intensidade e a frequência. Então, esse cuidador, ele pode negar
aquele momento, né, naquela situação. Ele pode sentir raiva, ele pode ter um luto simbólico, não pela perda física exatamente do paciente, mas por várias perdas. Ele pode ter uma sensação de culpa muito grande, a gente ouve muito nos relatos, né, dos familiares, uma sensação de tristeza, uma sensação de ansiedade, de angústia muito forte, uma sensação de solidão, né, um sentimento de solidão também, e principalmente a impotência diante do adoecimento. E aí o conjunto desses aspectos emocionais, eles podem culminar em um estresse do cuidador, né, um conceito bastante discutido, né, na teoria. E o que é esse estresse, né? O que é a definição do estresse? É esse conjunto, é esse estado de tensão interna que gera esse desequilíbrio tanto do ponto de vista orgânico, psicológico, mental e hormonal também. Então, lembrando que o estresse ele tem 4 fases importantes, que é a fase do alerta, da resistência, da quase exaustão e da exaustão. Esse estudo é o estudo de uma psicóloga, ela chama Maria Augusta Rosa, onde ela defendeu uma dissertação de mestrado em 2016, e ela foi verificar, ela foi estudar a importância da espiritualidade na qualidade de vida dos cuidadores familiares. Então, ela realizou uma entrevista com 100 pacientes e 100 familiares. E um aspecto em comum entre esses pacientes eram portadores de doenças crônicas, não necessariamente o câncer. E o que ela constatou ao final dessa pesquisa? Que muitas vezes o familiar ele pode ter um sofrimento emocional muito mais intenso do que quando comparado ao paciente. E aí, em 12 de março de 2020, né, até contextualizando agora em relação à pandemia, em 12 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, né, mais conhecida como a OMS, ela definiu que o mundo todo estava passando por uma pandemia. E essa pandemia, ela surgiu diante, né, desse agravamento e dessa reprodução, dessa disseminação do SARS-CoV-2, ou mais conhecido como a COVID-19, que é essa síndrome respiratória viral com características bem específicas. Então, quais as principais repercussões, né, na sociedade? Então, a gente pode pensar, acho que uma das primeiras reações que a grande maioria da população teve foi o sentimento de incerteza. Incerteza em relação ao que era esse vírus, a disseminação, a ampliação, né, a amplitude, a forma de evolução dessa doença, como que essa doença ela ia se reproduzir, dependendo do país, dependendo da cultura, se uma pessoa que já foi infectada, se ela poderia ser reinfectada. Então, na verdade, todas essas dúvidas surgiram e ainda pairam aí nas nossas mentes. Então, essa sensação de incerteza, né, de não ter o controle sobre algo que a gente também não visualiza, causou aí uma série de repercussões, né, na sociedade como um todo. E aí, para conter a reprodução, né, em massa aí desse vírus, do coronavírus, então foram adotadas medidas aí de proteção, como o isolamento social e a adoção da quarentena. E a partir de toda essa mudança, de todo esse fluxo, gerou mais ainda, né, um impacto psicológico diante de todo esse cenário de pandemia. Tanto é que a OMS, ela estruturou, ela organizou um guia, né, um projeto, onde ela realiza algumas orientações para a população geral e também para os profissionais da saúde, no sentido de se atentar, né, aos cuidados em relação à saúde emocional, né, à saúde mental de toda a população. E aí, qual é o principal, uma das principais sensações associadas à insegurança? Então, a gente pode pensar na emoção, que é o medo. A gente pode pensar em 3 momentos principais, em 3 fases em que esse medo ele vai se apresentar. Primeiro, então, o medo como uma reação natural, como todos nós, e até como um sistema, um método de defesa, né, do organismo,
do indivíduo, do animal. Em um segundo momento, quando a pessoa percebe que essa sensação de medo, a intensidade e a frequência, elas estão alteradas, então quando esse medo ele se apresenta de uma forma crônica ou desproporcional diante de uma situação, aí é importante a gente ligar aí o nosso alerta no sentido dessa sensação de medo ser um fator ali para proporcionar ou estimular o desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico importante. E aí, em um terceiro momento, essa sensação de medo pode influenciar sintomas já pré-existentes da ansiedade e do estresse, e também pode aumentar os casos de transtornos psiquiátricos que já aconteciam anteriormente, né, anterior à pandemia. Antes da pandemia, os diagnósticos de ansiedade e depressão eles já estavam sendo muito discutidos, né, no cenário aqui no Brasil, como dois diagnósticos importantes, né, em que a saúde mental do brasileiro já estava sendo colocada em pauta nesse sentido. Então, com a pandemia, isso veio com um peso muito mais intenso. Então, a gente pode pensar, de uma forma muito sucinta, qual é o conceito, né? Então, o que a gente entende pelo diagnóstico de ansiedade e depressão? Então, ansiedade é esse estado de alerta, de atenção, que o nosso organismo reage diante de uma situação real ou imaginária. Então, quais os principais sintomas? Uma taquicardia, né, o coração acelerado, uma sudorese intensa, falta de ar, muitas vezes, comumente, às vezes as pessoas acabam achando que é um sintoma de pânico, sensação de boca seca, e a depressão ela vai para o oposto. Então, o humor fica um pouquinho mais deprimido, um pouquinho mais rebaixado. Existe uma desesperança e uma desmotivação muito intensa no paciente, uma sensação de choro fácil, pensamentos negativos. E aí a gente faz uma correlação. Então, qual é a relação entre cenário oncológico e a COVID-19? Então, se a gente pensar pela terapêutica de base dos pacientes oncológicos, a própria quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, por si só, ela já deixa o organismo do paciente mais imunossuprimido. Então, o sistema imunológico ele já fica mais suscetível a vírus e bactérias como a COVID-19. Então, as principais sociedades brasileiras e estrangeiras, elas mudaram muito, né, as estruturas e os fluxos dos sistemas de saúde para tentar atender aí a essa demanda. Então, esses foram os principais desafios no tratamento oncológico diante de toda essa mudança dos fluxos, né? Então, como que a gente poderia manter a qualidade do tratamento do paciente com essa mudança, com o adiamento das consultas? Então, esse foi um grande desafio para os profissionais aí que atuam, né, na área da oncologia. E, com certeza, isso acabou repercutindo na qualidade de vida do cuidador, que é essa pessoa que está sempre ali ao lado do paciente, em todas as fases, como a gente viu, né, no início dessa apresentação. Então, desde o momento pré-diagnóstico, desde a presença dos primeiros sintomas e nas várias fases do tratamento, né? Então, segundo a OMS, a qualidade de vida é essa percepção muito particular, né, muito subjetiva, que a pessoa tem a partir das crenças pessoais, e a qualidade de vida envolve aspectos biológicos, psicológicos, o nível de independência e também a qualidade das relações dessa pessoa. Aqui eu montei aqui uma estrutura, né, de quais seriam, na verdade, os 3 principais pilares para o cuidador, né? Quanto mais suporte, quanto mais rede de apoio esse familiar tiver, mais seguro e mais confiante ele vai passar aí por esse período de uma forma um pouco mais amena, um pouco mais tranquila. Então é importante esse cuidador ter o suporte da família, né? Compartilhar ali momentos difíceis, e também é importante que exista uma divisão entre as tarefas, né? Entre as atividades com os outros familiares. É importante também que a equipe multiprofissional ela se atente, ela tenha um olhar ali direcionado
para esse cuidador e também o apoio da sociedade como um todo, né? Então, a gente pode pensar nas associações, nas instituições e nas políticas públicas, né? Então, o que a gente vem fazendo para o familiar no sentido desse acolhimento, desse cuidado? Então, com certeza, né, e um ponto bem essencial para esse familiar é ter o suporte psicológico, né? O que o psicólogo vai oferecer para esse cuidador? Então, é oferecer esse espaço, além da escuta e do acolhimento, ajudar o familiar a ter um novo significado, um novo olhar para a vida, né? E ajudá-lo também a perceber quais as suas necessidades, quais as suas limitações e, principalmente, respeitar a sua saúde. Aqui a gente vai caminhando, a gente vai finalizando, né, para o final dessa apresentação. Eu gosto muito, né, dessa figura, porque ela fala assim, que quando a gente oferece uma mão estendida, né, a gente oferece também uma esperança, né, para uma outra pessoa. Porque do outro lado a pessoa percebe que existe alguém que está ali com ela, junto com ela, para passar por aquela situação que não é difícil. Mas a pessoa ter essa ciência de que ela não está sozinha naquele processo é extremamente importante. O Sartre, ele é um filósofo, né? Ele fala que a esperança é essa energia promotora de vida, e ele fala que na emoção é o corpo que, dirigido pela consciência, muda suas relações com o mundo, para que o mundo mude as suas qualidades. Se a emoção é um jogo no qual acreditamos. Então, a gente vai finalizando, né, essa nossa discussão, e eu coloquei exatamente essa imagem do espelho para que essas nossas reflexões que a gente fez hoje, elas possam estimular aí pensamentos, você que é paciente, você que é um acompanhante, um cuidador que está aí do outro lado participando aí desse nosso congresso, que isso possa suscitar aí em vocês, você que é profissional da área da saúde, para que a gente possa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais atento, né, com mais acolhimento, né, para a gente promover mais dignidade para o cuidador, né, o cuidador familiar mesmo, né, que passa por esse sofrimento. E é tão importante a gente oferecer ali uma escuta, oferecer um toque, oferecer uma atenção para esse familiar. Obrigada mais uma vez à Abrale, ao Movimento TJCC. Agradecer muito pela atenção, pela disponibilidade de vocês e espero que vocês aproveitem bastante o congresso. Obrigada. Obrigada, Agnes. Obrigada pela sua contribuição ao nosso painel, trazendo esse olhar, esse enfoque importante sobre o cuidador do paciente nesse momento da pandemia. E agora, para finalizar esse nosso painel, dando continuidade, eu chamo o psicólogo Fábio. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Flávia. Bom, dando continuidade, então, vamos falar agora sobre a parte do cuidado do profissional de saúde, né, no meio de toda esta pandemia. Lembrando que no mês de março eu estava em férias, né, minhas férias não foram interrompidas, então quando eu volto em abril, na época eu trabalhava em hospital, eu volto ao hospital totalmente, só para contextualizar, né, totalmente modificado, né, andares e andares de covidário, UTIs preparadas, né, para a questão do Covid e todo um novo formato, né, de proteção, de roupas, né, de EPIs, para não se contaminar. E a minha colega que estava no convidar, a psicóloga, ela havia acabado de ter o diagnóstico positivo para Covid. Então, eu assumi o covidário naquele momento. E a partir daquele momento, né, enquanto eu estava de férias, né, nós vimos que vários cursos foram aparecendo gratuitamente, do UNASUS, da USP, da Faculdade de Medicina, né, da USP e etc., como eu coloquei aqui, né, cursos gratuitos, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre a questão do vírus, o movimento desse vírus e como atender e como
não nos contaminarmos, né, que era o grande medo, e ainda é, né, dos profissionais de saúde, sendo que a gente vê que a grande maioria acabou se contaminando, né, por diversos motivos. Não há como a gente pensar que estamos imunes a ele, não é? Por mais que tenhamos todos os cuidados possíveis, em algum momento haverá uma falha, afinal somos humanos. E né, um relato pessoal, né, assim que eu chego no Covidário, a princípio eu não havia recebido, além dos cursos que eu havia feito, eu não havia recebido nenhuma grande orientação. Eu lembro um técnico de enfermagem, muito querido, ele percebeu na hora, né, do meu desespero antes de entrar num quarto de enfermaria, porque era o atendimento presencial do psicólogo. Ele falou: você está com dificuldade para se paramentar, né? Ele falou: vou te ajudar. Depois, na saída, eu te ajudo a tirar também tudo na sequência correta. Parecia um cenário de guerra, né, em que eu não havia passado por isto antes, né? Nós, pela nossa idade, não havíamos passado por uma pandemia deste tipo, né? Desta grandiosidade. Bom, então, aqui nós vemos alguns cursos, né, que apareceram, então, que foram aparecendo e que com acesso, e que as pessoas poderiam ter o acesso, todos os profissionais de saúde, e que foram ajudando, inclusive da atenção psicossocial, né, pensando o quanto nós poderíamos auxiliar, ajudar. A escolha de cada hospital ela foi muito diferente, né? Essa foi uma pesquisa interna que eu fiz por conhecer várias pessoas, já por ter trabalhado muitos anos em diversos hospitais. Cada hospital teve o seu formato de atendimento psicológico, né? Então, no hospital, como eu disse que eu trabalhava, era o atendimento presencial. Alguns hospitais o atendimento era via telefone, alguns por videochamada, outros o atendimento era mais a família, também por videochamada ou por telefone, e assim por diante, né? Ou por interconsulta. Né? Nós atendíamos 100% os pacientes que estivessem conscientes, que não estivessem entubados. A realidade era um hospital oncológico, né? E a realidade é um pouco triste e dura em relação a isso, porque os pacientes oncológicos que acabavam sendo entubados, a grande maioria eram pacientes metastáticos, e eles realmente acabavam se agravando muito a questão pulmonar. E, infelizmente, acabavam indo muito a óbito, o que considerava e trazia um peso muito forte para toda a equipe. Né? A equipe se abalava muito, tanto a equipe da enfermagem quanto a equipe da UTI. Né? Porque o psicólogo acabava sendo chamado, junto com a própria equipe, a estar junto para dar esta notícia, esta má notícia aos familiares e poder acolher esses familiares. O que não era uma missão fácil, né? Por que não, né? Porque nós tínhamos aqui, né, vários motivos de ver como a equipe estava, né, de ver a sobrecarga emocional, física desta equipe. Né? E eles eram, claro, orientados a buscar, muitas vezes, o auxílio do psicólogo. E no primeiro momento, os hospitais, eles não sabiam muito como fazer isso. Né? Porque o psicólogo hospitalar, o psico-oncologista, ele não atende os seus colegas, ele não pode atender conhecidos. Né? Então, como que eu vou atender um colega meu, que eu conheço, que eu trabalho no dia a dia? Né? Então, isso se tornou uma questão um pouco complicada. Mas o acolhimento podemos acolher. Então, nós dávamos o acolhimento, a escuta psicológica e encaminhamentos. E diversos encaminhamentos, porque o sofrimento era geral, né, em todos os pilares, em todos os funcionários do hospital. Né, fosse da nutrição, fosse da limpeza, fossem os médicos, fosse a equipe de fisioterapia, fono e assim por diante. Então, era uma dimensão muito grande. E o medo do contágio, principalmente, porque o resultado, né, era assustador. Então,
o aconselhamento para que as pessoas buscassem ajuda, se elas se sentissem muito acuadas, com medo de contaminar, né, de transmitir para seus familiares, para outras pessoas que estavam em isolamento. Porém, a pessoa estava ali o tempo todo em contato com pessoas que estavam com Covid. E muitas pessoas acabaram tendo aí exaustão, né, muito medo do contágio e, tendo ou não, né, algumas já tinham predisposição a alguma doença, essas doenças foram potencializadas, como ansiedade, depressão, entre outras. Então, né, cenas de pedidos, né, de ajuda eram muito comuns, né? O que também não era muito fácil para nós, né, enquanto psicólogos ali dentro do hospital, né, porque uma sobrecarga de demanda de repente recaiu sobre todos os psicólogos, né? A psicologia se viu como, opa, temos que ajudar a todos, né? Então eram familiares, pacientes e toda a equipe do hospital. E aí teve um release de uma pesquisa, né, que foi feita, que mostrou que realmente a questão do medo foi uma das questões que mais apareceram, né? São questões muito importantes, que como resultado aí nesse primeiro momento, essa pesquisa ela está sendo continuada, ela está contínua, né? Porque eles consideram já na terceira onda, né? Então ela continua ainda sendo feita. Então essa é a primeira etapa da pesquisa, em que mostra que realmente o impacto que isso causou nos profissionais de saúde, e pegou um número relativamente bom, né, um N bom, para essa pesquisa, e de pessoas também da sociedade, pessoas do dia a dia, mostrando aí um resultado preocupante, né, e a procura, lógico, por psicoterapia, por psiquiatras, aumentou de uma forma muito grande, né, como a Agnes colocou, essa questão da ansiedade, da depressão, ela realmente cresceu monstruosamente, não só no Brasil, mas como no mundo. E aí, nós temos também o profissional de saúde, né, buscando ali vários artifícios de como ele poderia fazer, como ele deveria buscar esse auxílio, pensando, né, em que momento ele deveria buscar, né, com orientações, como formas de enumerar, né, porque diante de tanta pressão, diante de tanta preocupação, né, diante da sua profissão em ajudar o próximo, né, como ajudar a si próprio, né, como observar o seu cansaço. E muitos profissionais trabalham e trabalharam, né, e tiveram essa opção, mesmo quem não queria muito, mas a opção de trabalhar em mais de um hospital, ou aumentar sua carga horária naquele próprio hospital por falta de demanda de profissionais capacitados, né? Isso foi observado no Brasil inteiro. Então isso trouxe uma sobrecarga de trabalho muito grande, o que ocorreu também fortemente para que todos não percebessem no primeiro momento, mas no segundo aquele estresse maior, a ansiedade, a depressão, tanto que é sabido, né, que também não trago nenhum número estatístico aqui, mas que também houve muito suicídio, né? No hospital que eu trabalhei houve, soube de outros hospitais, enfim, por conta disso, pela pressão, pela intensidade das emoções. Então, aqui, né, trazendo mais pontualmente, né, algumas orientações de quando procurar o profissional, né, de quando procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Então, se eu já faço uso de medicação, se eu já estou me sentindo muito estressado, se eu estou com dificuldade no sono, em relaxar, em aproveitar o dia a dia, né, apesar que todos nós na restrição, com pouco ou quase nenhum recurso aí para poder aproveitar o dia a dia, porém, né, sempre pensando em técnicas, né, em modos, em formas, e vários outros cursos foram oferecidos também, né, é importante ressaltar isso. Eu, por exemplo, me inscrevi num curso que era aberto a qualquer profissional da saúde, para fazer curso de mindfulness, né, curso não, realmente fazer a técnica, né, então
era online, nós recebíamos ali o link gratuitamente, um curso que não é barato, e um curso que você poderia fazer. Então aquilo era uma técnica de relaxamento que você poderia fazer no seu tempo livre para poder também melhorar aí o seu emocional, melhorar as suas condições físicas para o próximo dia, né, que viria e que seria pesado, né? Isso ajudou muito, né? E pensando nisso também, o profissional de saúde, né, ele estava ali realmente muitas vezes ali acolhendo, né, estando junto com os pacientes a todo momento. Né? Eu presenciei diversas vezes, né, a enfermagem, pessoal da limpeza, médicos, muitas vezes brincando, trazendo um tom mais leve no dia a dia para esses pacientes e até mesmo sinalizando, né, onde eu trabalhei, era o psicólogo que fazia videochamada entre o paciente e a família, principalmente aqueles que eram mais idosos, que não sabiam mexer direito no celular ou o celular era muito antigo, que não tinha acesso ao WhatsApp, a videochamada. Então o hospital ele disponibilizou, e outros hospitais também fizeram isso, tablets, né, e nós fazíamos essas videochamadas. E muitas vezes a própria fisioterapia ou os próprios médicos sinalizavam para nós, olha, tal paciente provavelmente ele vai ser entubado no final do dia. Então seria interessante que tivesse uma videochamada, não que fosse uma despedida, mas diante da situação, diante das incertezas da Covid, era interessante que houvesse isso, né? E nós sabemos que para a questão, se o paciente viesse a óbito, seria muito importante para aquelas famílias poder ver esses pacientes, uma vez que os rituais de luto, os rituais de velório, etc., não estavam existindo, né? Caixão fechado, você não viria mais aquele paciente. E me lembro de uma história que tinham 2 Josés, né? E os dois tinham a mesma idade. Um era do SUS, outro era convênio, que o hospital atendia ambos. E os dois estavam com o prognóstico aí de serem entubados no mesmo dia. Fiz a videochamada com os dois, a família ficou muito grata, né? E eram uma das famílias, a família inteira estava com Covid, eram 9 filhos do seu José, né? E todos com Covid, muito aflitos e etc. Puderam fazer essa videochamada, foi uma videochamada muito emocionante. A do outro, seu José, também, né? Foi muito emocionante. E no dia seguinte eu soube que eles haviam sido entubados e haviam falecido, né? Tinham ido a óbito. O que foi muito... mexeu, obviamente, muito comigo, né? A família depois mandou mensagem agradecendo por ter feito a videochamada e etc. Porém, traz algo gratificante, mas que também mexe com a gente, né? Com nós profissionais, né? Nós profissionais psicólogos, né? Por quê? Porque o profissional psicólogo, né? Quem cuida dele? Né? Nós tivemos várias ONGs, vários locais que têm vários cursos, enfim, que abriram suas portas para atender os profissionais de saúde. Sim, tivemos. Incluía os psicólogos? Incluía. Mas, muitas vezes, o psicólogo ele se sentia num local talvez não muito à vontade, né, de procurar esse local. E muitos deles achando que tinham que dar conta desta angústia, né, que ia tomando conta no dia a dia, né, de ver tantos óbitos, tantas famílias, o sofrimento, tanta angústia, né, que de fato não tinha como, né, diante daquele cenário. E, pensando nisso, uma foto minha aí, né, na luta contra o Covid do dia a dia, então não era nada confortável, né, o ar-condicionado eram desligados, janelas abertas, muito calor, né, nós ali com toda aquela paramentação que esquentava muito, então extremamente desconfortáveis, suando por baixo de toda a paramentação e atendendo, né, e dando toda a escuta, toda a atenção àquele paciente, àquela paciente. E que não foi fácil. E lógico, né, que pensando nisso, no nosso cuidado, né, nós tínhamos também que nos cuidar. Então,
muitas vezes a questão do estigma, né? Muitas vezes esse cuidado ele não foi dado por quê? Né? Não foi oferecido diretamente, talvez, um cuidado para os psicólogos hospitalares, psico-oncologistas, porque existe um estigma, né, que psicólogo não tem problema. O psicólogo, né, eles são treinados para isto, né? Quando, na verdade, o psicólogo ele vai se protegendo, né? Ele vai criando isso, ele vai fazendo a sua psicoterapia, né? Ele vai no dia a dia, mas diante de uma pandemia, algo novo, o que fazer? Né? Será que estávamos preparados para isto? Né? Essa é uma foto da Hemato, a parte que estava livre de Covid do hospital, então a máscara era a comum, a princípio, né? Usávamos a máscara cirúrgica para os atendimentos. E aqui, né, eu não poderia deixar de citar, né, quem é a pessoa que me acolheu, a pessoa que mais me acolheu, a pessoa que me deu a escuta, a pessoa que me deu aí o apoio e as ressignificações por tudo que eu estava passando também, né, o meu autocuidado, que foi importante buscar. Eu já fazia psicoterapia, o psicólogo deve fazer psicoterapia, né, nós somos clientes de nós mesmos, né? Não há como não fazer isso, esse cuidado é fundamental, assim como supervisão e etc., para manter realmente a nossa saúde mental, né? Que isso é muito importante. Então, não poderia deixar de trazer aí a foto da minha psicóloga, que tanto me ajudou, me escutou, né? Remotamente, mas que realmente foi de grande importância para que pudesse superar e continuar ajudando todos os pacientes dia após dia. E meu muito obrigado a todos, um prazer ter participado, agradeço o convite, espero ter colaborado aí com a experiência, trazer um pouco essa reflexão da imagem, né, do psicólogo não como um herói, mas como uma pessoa, um ser humano, né? É um profissional capacitado, sim, porém que também tem suas famílias, também corria o risco, também se afastou dos demais para não ter o risco de contaminar, então sofreu também um isolamento aí social muito forte, né? E um receio também muito grande de se contaminar. Tá? Então é isso, obrigado a todos e aproveitem o congresso. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada pela sua participação, por trazer esse olhar tão importante, né? E pouco falado sobre o sofrimento do psicólogo também, especialmente nesse período da pandemia, né? Foi um profissional que não ficou imune ao sofrimento que todo mundo estava vivendo, um profissional que estava cuidando do sofrimento do outro e muitas vezes também em sofrimento, tendo que cuidar do seu próprio, enfim, da sua família, como você comentou. Foi um profissional que não ficou imune a isso tudo, né? Obrigada por compartilhar sua experiência. E vamos finalizando, então, o nosso painel, agradecendo a todos que participaram, estiveram aqui conosco, aos palestrantes que puderam compartilhar suas experiências. Eu acho que a pandemia ela trouxe muitos desafios ainda atrás, né, para o profissional da psicologia, especialmente, como foi abordado aqui nessa última fala pelo Fábio. Eu acho que a saúde mental foi um assunto que ficou muito em voga, né? A pandemia trouxe esse assunto, então acho que fica uma marca importante dessa atuação do psicólogo no geral e especialmente na psico-oncologia, como a gente abordou aqui. Enfim, queria agradecer a todos que puderam participar conosco, espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem o restante do congresso. Obrigada.